Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividida. Aqui quem fala é o Vinícius Bringel e aqui comigo tá o Guilherme Milani. Fala aí, Milani. Fala aí, pessoal. Fala, Brinjal. Tudo beleza? Então, pessoal, hoje vai ser um episódio sobre as ligas americanas, tema que a gente de vez em quando traz aqui para discutir um pouco, né? É um tema que a gente gosta bastante, então dessa vez eu acho que tem um motivo bem importante para a gente voltar com esse tema, que é para a gente esclarecer um pouco e conversar um pouco mais sobre como funciona o sistema de draft das ligas americanas, né? Como funcionam os acordos de trabalho, o que envolve o show que a gente vê na televisão, né? Tudo que está atrás dos panos ali assim que o pessoal geralmente não sabe, né? E esse tema a gente decidiu fazer por conta o gancho para esse episódio é o problema que está tendo na MLB, né? A Liga de Beisebol Americana. Ela no início do mês ela entrou em lockout, então para quem não está familiarizado com o tema ou com a expressão, é a greve, né? Os atletas e a liga e os donos, toda vez quando eles vão, para eles entrarem em campo, né, para tudo funcionar, eles precisam entrar em um acordo que eles chamam de CBA, que é o Collective Bargain Agreement. Agreement, isso, Collective Bargain Agreement. Esse acordo ele sempre tem que fazer para regulamentar tudo entre de um lado, os donos dos times e a própria liga, e também do outro lado, os atletas, e regulamentar exatamente um acordo de trabalho, né? Porque o objetivo disso é você deixar no contrato ali detalhadamente falando as horas de trabalho, as horas de treinamento, questão de segurança, saúde, tempo de horas extras, os trabalhos que você tem que fazer em prol da liga ou não, os eventos que você tem que participar, tudo que envolve o atleta chegando na liga profissional e tudo que ele tem que envolve aquilo ali, né? E porque não é só, porque a gente às vezes está tão acostumado com o futebol da bola redonda, né? Que um sistema muito mais informal, onde não tem, entre aspas, uma visão de lucro, de tentar fazer um investimento ali, que é justamente o objetivo das ligas americanas, né? Os times são assets, são ações de uma liga que esse é o que gera o dinheiro, né? Cada vez mais eles têm uma valorização e com isso os donos ganham também mais dinheiro, né? Que esse é o objetivo da maioria dos donos, né? Tanto que tem bastante crítica em relação a algumas equipes porque os donos não têm tanto esse foco, né? Às vezes a equipe tá lá no sufoco, perde 5 temporadas seguidas, não ganha de ninguém, não consegue ter um trabalho a curto ou médio prazo porque o dono não tem intenção de fazer um investimento naquele time para buscar títulos, para ser competitivo e consequentemente, fazer história, né? Então, esse acordo é sempre muito importante e voltando no ponto principal aqui, né, que é o acordo da MLB. No início desse mês eles não conseguiram entrar num acordo com a liga, os atletas, né? Porque eles têm vários pontos ali que eles gostariam de mudar no contrato, do que o acordo não está satisfazendo muito eles, o que eles pensam do futuro da liga, mas deixando claro, tudo isso gira em torno de dinheiro. A gente vai repassar por vários anos que tiveram lockouts, que alguns foram breves, outros duraram um pouco mais, outros perderam jogos ao longo da temporada, mas todos o foco é o dinheiro. Quem leva mais dinheiro do montante? É basicamente isso. Lógico que a competitividade é importante, mas o atleta no fim do dia ele só quer fazer mais dinheiro e é isso aí. Ele não se importa de ir para o time X que mora, sei lá, em Orlando, porque ele gosta de sol. Foda-se. Se lá tá pagando X, ele vai para lá. Ele prefere ir para lá do que receber menos X e morar em Nova York ou em Los Angeles. E é assim que funciona. Sendo bem direto, assim, é a realidade do negócio, né? É o trabalho dos caras, né? É, Tipo, às vezes o cara pensa, puta, eu podia pegar mais um solzinho aqui, mas bom, tem as férias, né? Nas férias a gente vai, sei lá, pro Caribe e pega sol lá e foda-se, né? e daqui, sei lá, 5 10 anos eu tô aposentado. Pô, foda-se tudo isso, eu vou aproveitar com a minha família, a gente vai moer dinheiro aqui, ó, todo ano aqui, a gente vai fazer um monte de besteira, não trabalhar mais com nada. E é o objetivo de alguns desses caras, a gente também não pode ser
hipócrita de falar também, pô, eu não penso em dinheiro. Eu acho que eu penso em dinheiro também, minhas ações também são motivadas por dinheiro. Só que a proporção desses caras é um negócio diferente, né? A proporção de dinheiro dos caras é um pouquinho maior, mas assim, né, se a gente for parar para pensar, é como se você tivesse sob duas propostas, né, Sim, de emprego e fala assim, ó, uma tá te pagando substancialmente mais, mas é num lugar assim que talvez não seja tão bom assim, tal, como outro lugar. E aí vai de você escolher, sim. né? Vai de você achar o que é melhor para você, sua carreira e sua vida, né? É. Sempre tem aquele papo, não, eu quero competir, eu quero brigar por títulos. Cara, eu sinceramente acredito que alguns caras realmente pensam assim, outros querem jogar no time de infância. Acho que alguns pensam desse jeito mesmo, mas esse é, sei lá, 1% de todos os caras. Isso é muito relativo. Mas, enfim, a gente vai começar falando da NBA, né, Milani? A gente vai tentar Isso. contar um pouco como funciona o sistema de draft, como é os salários dos jogadores e esse histórico de lockout, né? Exatamente. Na NBA, então, a gente tem o sisteminha do draft. Antes de 2019, o time com a pior campanha tinha mais chances de receber a primeira escolha do draft. Depois disso, né, depois dessa temporada de 19, os três piores times têm a mesma chance de receber a primeira escolha e ela é decidida, né? E a próxima escolha, a partir das próximas escolhas são decididas pela ordem de quem terminou pior na temporada. Então, as quatro primeiras escolhas são baseadas em loteria, né? Faz-se um sorteio entre os piores times ali, né? Um sorteio com as porcentagens lá, umas bolinhas e tal, pique sorteio da Mega Sena, É, quase. E aí sai lá o grande vencedor da loteria, que fica com a primeira escolha e pode escolher o melhor jogador do universitário. O restante do draft, as outras 56 escolhas, são definidas pela colocação da equipe na temporada anterior. Você sabe, Bringel, se o segundo round ele respeita a ordem do primeiro? eu acho que Ou ele sim. Até onde eu sei, sim. é espelhado no primeiro, né? Isso. Então é isso aí mesmo. A loteria foi criada em 1985 como uma forma de impedir os times de perderem de propósito para selecionarem as melhores escolhas do draft, o famoso e popular tanking nos Estados Isso. Unidos, né? Isso. É algo que às vezes acontece da torcida pedir, né? Se chega no meio da temporada, você vê que não vai, né, para lugar É, nenhum, o time tá meio mal, você fala assim, perde o resto aí que pelo menos a gente já pega alguém bom do universitário. Na NBA, isso já não é uma certeza, porque você teria que passar por um processo de lottery, né, de sorteio, sim. para ver a porcentagem e tal. Então, ela foi criada justamente para impedir que isso aconteça. Para ser elegível para o draft da NBA, o jogador precisa ter 19 anos ou mais, completar ao menos um ano de college. Essas coisas são excludentes? Acho que não, né? Se ele tiver pelo menos um ano de college, mas não tiver feito 19 ainda, ele pode entrar? Pode, pode. Pode, né? E aí ele vai se tornar automaticamente elegível para o draft se ele fizer os 4 anos de college, né? Os 4 anos do universitário, tiver terminado o high school, o ensino médio de lá, pelo menos 4 anos antes do draft, ou ter jogado basquete profissionalmente em qualquer outro lugar do mundo sob contrato profissional. Acontece muito dos jogadores jogarem na Austrália, jogarem na Europa e depois serem draftados pela NBA. A NBA agora acho que está começando agora os caras testarem como é que funciona a G-League, né? Isso. Tem uma liga de desenvolvimento que parece que também, às vezes, um jogador não draftado pode ir para lá e depois já integrar É. rosters profissionais da NBA também. Mais um jeito aí dos times da NBA encherem seus rosters, porque assim, se você for parar para pensar, um roster da NBA tem quanto? 12, 13 jogadores? Eu acho que é um pouco mais. O roster deve ter uns 15. 15 vezes Mas deve ir 30, pro banco uns 12 por aí. Porque por tem cara jogo, que não né? entra, é. Então, tipo, vezes 30 times na liga, você tem um número muito limitado de jogadores, É. principalmente se você for comparar com outros esportes, como, por exemplo, a MLB, a NFL, né, que tem vários Bastante, é. jogadores.
A NHL também tem bastante, porque você tem bastante rotação entre É, os jogadores, então são poucas vagas para muitos jogadores, né? São muitos jogadores. Entre 1946 e 1994, 4 jogadores saltaram do high school direto para a NBA. Entre 95 e 2005, esse número subiu para 40, né? O que forçou a NBA a criar essa regra do one and done, na qual o atleta precisa ter 19 anos de idade ou completar ao menos um ano do universitário para se tornar elegível para o draft da NBA. Entre os famosos, né, que pularam a universidade, acho que os principais é o Kobe Bryant e o e o LeBron LeBron, James, né? isso. Kobe Bryant e LeBron James são 2 bons exemplos aí de jogadores que não disputaram o basquete universitário. O Rookie Scale Contract, que é como eles chamam, é o contrato inicial, né, dos jogadores que entram na liga. Isso. É feito entre o time e a sua escolha de primeiro round, e é um contrato que tem que ter 2 anos com uma opção para o time do terceiro e do quarto ano. Então, o cara tem 2 anos garantidos no time, e o time decide depois no terceiro e posteriormente no quarto ano se continua com o jogador no elenco, né? O jogador tem uma compensação, que é o Rookie Scale Contract, determinada pela escala de salário dele e quanto ele recebe, Isso. né, Brinjal? Isso é, esse negócio do contrato de rookie é muito importante, como a gente vai ver mais pra frente com as outras ligas, né? Porque isso define muito do ecossistema das ligas. Muito do que você pode investir com um jogador quando ele ainda é muito novo, ainda quando ele é muito cru dentro da liga, dentro do profissional. E porque sempre o atleta, obviamente, o mais veterano, ele vai querer receber mais. Ele tem mais tempo de liga, mais tempo de experiência, mais amostragem do que ele pode fazer, tem mais um branding ali, tem mais uma imagem a zelar do que um cara novo, que não tem tanta coisa que você associa a ele, assim, né? Que não é tanto uma incógnita, né? Ele é mais uma Sim, também tem certeza do que isso. uma incógnita. Então, é importante você sempre ter esse contrato inicial de rookie, de novato, sempre bem estabelecido para não prejudicar tanto o ecossistema das ligas e das próprias equipes, né? Que é algo que a gente vai ver mais para frente, porque é diferente em cada uma das ligas. Mas passando aqui para frente, vamos falar um pouco agora do salary cap da NBA. A NBA ela operava sem um cap até a temporada 84-85, que foi justamente quando eles tentaram instalar uma forma de nivelar o nível das equipes e garantir uma competitividade dentro da liga para o futuro. E assim que o cap foi instalado, não, antes do cap ser instalado, né, as equipes poderiam gastar o valor que eles quisessem com o jogador que eles quisessem e não tinha limite. Então isso obviamente favorecia os grandes mercados, né? Então se você pegasse Los Angeles, Nova York, esses Boston. lugares, Boston, são lugares super tradicionais. Não só no esporte, mas no centro do entretenimento americano. Então isso são lugares que geram muito dinheiro. E esses lugares, se eles têm tanto dinheiro assim, os jogadores, o superstar ali, eles vão querer se mudar para esses lugares, ainda mais se não tem um limite, né? Então isso era bem fora do controle. Mas a primeira temporada sobre o cap foi a temporada de 84-85, e nesse ano o limite de payroll, do salário total de uma equipe, era de 3,6 milhões de dólares. E dentro do acordo de 2005, do acordo contratual dos atletas com a liga, o salary cap ele foi instituído em 57% da entrada de dinheiro que a liga gera. Então é basicamente assim. É algo que a gente vai ver também nas outras ligas, em outros acordos de lockout. Sempre a liga, por exemplo, o 100% do que a liga gera, ela tem uma parte que retorna para o salário do atleta, e outra parte vai para o bolso do dono, e outra parte vai para outros investimentos. E esse tema da divisão do dinheiro que a liga gera é sempre um tópico que está em todos os acordos. Você vai ver, sempre vai ter um acordo, os caras vão mencionar isso. Não, eu quero dividir agora
pô, os atletas querem receber 53%, os donos querem ganhar 57%, sempre fica nesse vai e volta. Sempre alguém tentando puxar um pouquinho ali, não, pô, 1% a mais, um pouquinho a menos, até chegar num acordo ali. Mas no acordo de 2005, os salários estavam em 57%. Então, 57% desse valor total era parte dos atletas, né? Então, você pegava 57% desse valor total e dividia por todas as equipes. Então, nesse ano, eu acho que eram 30 ou 32, acho que era 30, né? 2005? Eu acho que era Acho que 30. era 28 ainda, não era? Porque tinha aquela 28 ou 29, porque tinha a treta de New Orleans, que o Pelicans veio depois, acho. Putz, enfim, não lembro agora, mas você pega esse valor de 57% e divide pelas 28 equipes. Aí isso vai representar o salary cap de cada equipe. E esse acordo durou até 2011, esse acordo de 57%. No próximo contrato negociado, que teve efeito a partir de 2011, o salary cap foi para 51,2%. E no seguinte, o ano seguinte, foi de 49 para 51. 49 para os atletas, 51 para os donos. Então é sempre essa dança assim que eles fazem acordos que de um ano para o outro vai ter essa mudança. E para garantir que os... Oi? Não, pode falar, pode falar. E para garantir que os atletas tenham a sua parte desse acordo, né, desse montante que entra para a liga, os times eles precisam gastar 90% do salary cap todo ano. Então o salary cap de 2019 e 20 foi 109,14 milhões de dólares. Isso era o mínimo. Não, isso era o valor total. O mínimo era 98,226 milhões de dólares. Então você fica numa margem ali que você não pode gastar pouco, mas também você não pode extrapolar demais. Mas esse é o limite, entre aspas, né? Porque na NBA eles têm o Luxury Tax, que eles chamam que é o como eu posso traduzir isso agora? É um imposto extra, um imposto de luxo. Pô, o lixeiro aqui tá fazendo a festa. Os caras estão cobrando uma champainha de fim de ano aí. Peraí, deixa. Caralho, o maluco tá empolgado, mano. O maluco meteu um berraço, velho. Mas enfim, na NBA ele não tem um salary cap, o que eles chamam de hard cap, né? Que é o cap fixo, né? Que você não pode ultrapassar esse valor. Você não tem uma margem a mais para ultrapassar. Porque a NHL e a NFL seguem esse modelo e a NBA e a MLB não seguem. Elas seguem esse sistema de Luxury Tax. Isso. Então, você sempre, conforme você passa de um certo valor desse limite de cap, você paga um valor extra. Então, por exemplo, nesse sistema que a gente está agora, se você passa de 5 a 10 milhões de dólares desse valor do cap, você paga 1,75 por dólar a mais. Então eu não vou fazer essa conta, foda-se, eu não sei matemática, mas é basicamente isso. Você vai pegar esse valor que você gastou a mais e multiplicar por 1,75. Esse é o valor a mais que você vai ter que pagar. E se você for reincidente nesse imposto, né? Então se você todo ano ficar extrapolando isso, na próxima vez que você extrapolar esse valor, não vai ser mais 1,75, vai ser 2,75. E isso é só para quem ficou entre 5 a 10 milhões. Se você for de 10 a 15 milhões, o primeiro ano é vezes 2,5, o segundo ano é 3,5, e isso vai escalonando. Então, tem várias tabelas aqui que não adianta ficar explicando muito, mas é um negócio que vai escalonando demais porque eles precisam ajustar para os donos não começarem a fazer uma loucura. Não virar uma zona e falar, não, vou pagar todo mundo aqui, vou montar um super time aqui, todo mundo ganhando 40 milha aqui, pá, vai todo mundo, esse ano, aquele ano, vamos ficar fazendo essa zona. Pô, os caras vão se fuder. A não ser que você queira mesmo gastar muita grana assim e não tenha fim. Mas... a não ser que você tenha certeza de que você vai ter algum retorno em cima desse Luxury Tax, né?
Também. Essa taxa que você está pagando a mais. Porque assim, né? Pô, você está pagando quase US$ 2. Se você passar até 10 milhões, você tá pagando quase US$ 2 por US$ 1, né? É, Por cada dólar que você está gastando a mais, você vai pagar mais dois. isso. Então, assim, é difícil, cara. Você tem que ter muita certeza, assim, que você vai ganhar campeonato, você vai ganhar dinheiro, seja com venda de camisa, venda de sei lá eu o que, do que eles consigam de arrecadar de dinheiro, porque senão não vale a pena, né? Sim, e esse valor de tax, ele é redistribuído entre todas as equipes que não pagaram esse Luxury Tax. Então, quem não foi maluco vai receber uma porcentagem desse dinheiro dos malucos. Então, vai redistribuir isso para equilibrar também as contas da liga. É uma forma de manter também todo mundo ali meio com a, Sim, de você estar premiando a galera que está fazendo o negócio direito. E você pensar assim, que quando você for ter a ideia de usar o Luxury Tax, que você vai estar dando dinheiro diretamente para o seu rival, né? sim, tem essa também. Então, vale a pena a galera pensar um pouquinho nisso. Sim, A NBA teve alguns lockouts durante a sua história, né? isso. Em julho de 95, teve um que os jogadores suspenderam todas as operações até chegar em um acordo. Depois, no dia 10 de julho de 96, né, teve outro. O primeiro foi em 95, terminou em setembro de 95. Depois, um que começou e terminou no dia 10 de julho, até eles chegarem em algum acordo. Né? A gente teve um recentemente em 2011, Isso. que, né, o motivo foi, de novo, a divisão do revenue, né, da Das rendas, renda né? Isso. da NBA, mas o principal é o de 98 e 99, né? Isso. O principal problema foi que o salário dos jogadores, que os donos precisavam pagar, o salary cap, que já fazia parte do contrato desde 83, incluía alguns. Como é que a gente fala, fala de loopholes? Brecha, né? É brecha, acho Isso, que o certo, né? Que isso. permitiam os times a exceder, né, o limite do payroll. Uma delas era conhecida como a Larry Bird Exception, que ficou conhecida por esse nome porque o Larry Bird foi um dos primeiros beneficiários dessa regra, né? Uhum. Então, permitiu o time a gastar uma quantidade não limitada de dinheiro para reassinar com seus próprios jogadores. O cara tá sob contrato com você, sei lá, há algum tempo já, acaba o contrato dele e você pode oferecer dinheiro de uma forma desregrada para ele, ao contrário do que outros times não poderiam, né? Uhum. Isso acaba evitando que os times pudessem se dividir o talento de forma igual pela liga, né? É. Então, Porque tem muito daquele negócio que a gente sempre discute, né? Do mercado pequeno e do mercado grande, né? Então, às vezes, você sim, consegue ter jovens ali, mas ser um mercado pequeno. Então, você não consegue manter vários desses futuros superstars na sua equipe, porque eles vão exigir um contrato pesado, um valor alto, ou uma longevidade mesmo desse contrato muito grande. Então, talvez 5 6 anos. Aí, esse time de mercado pequeno tem uma dificuldade de pagar isso. Então, sempre tem que ter um modelo de sistema que você consegue beneficiar esse time de mercado pequeno, que soube draftar bem, que soube picar o cara bom e conseguir usufruir dele por um tempo, e depois, quando o cara exigir mais dinheiro, aí você deixa ele ir meio que dispensa solto aí. aí ele faz o que ele quiser. Mas tem que ter essa Exatamente. relação, né? Porque é bem óbvio, mas o time de mercado maior vai ter mais dinheiro do que o time de mercado Sim, menor, né? sim. Então você tem que arranjar formas de cortar essa desigualdade. Durante essa greve, durante esse lockout, os donos queriam a remoção dessa exceção, né, e colocar limite no máximo de salário que você poderia oferecer para os jogadores, né? Uhum. Então a NBA se tornou a primeira liga de esportes americanos nos Estados Unidos que limitou o salário dos seus próprios jogadores. E aí colocou uma escala no salário dos rookies, né, dos calouros, que é o que a gente tinha
que a gente tinha comentado no começo aqui da NBA, com os salários, com os aumentos de salários atrelados à posição do jogador, a posição que o jogador foi draftado. Então, quanto mais cedo o jogador foi draftado, mais vinha o aumento. Isso. É basicamente isso, né? Aí a Larry Bird Exception foi mantida, mas foi modificada, né? Com Teve algumas algumas mudanças, coisas. né? Teve algumas mudanças, colocaram com um average, que é uma média, e um salário mediano de exemplos, né, dentro do salary cap, que a NBAPA, a Player Association, propôs, e os times poderiam assinar por um jogador de cada categoria, mesmo que fosse subir, né, fosse ultrapassar o limite que eles poderiam gastar. E aí, para isso, eles tinham que, para os times que excedessem o salary cap, nasceu essa ideia do luxury tax, Isso. né? Que o dólar por dólar foi subindo e tal. O salário mínimo da liga subiu de 287.500 dólares. Não, subiu para 287.500 dólares. 15 mil dólares a mais do que era antes do lockout, Sim. né? Então, aí, durante essa negociação, os jogadores tiveram as promessas de que os salários iam igualar 55% da revenda da liga nas 3 temporadas finais desse acordo com a liga. Porém, se a porcentagem fosse mais alta, isso iria acabar num decréscimo de salário, e com isso também a NBA expandiu a política deles de drogas, né, para procurar substâncias que aumentam a performance, e maconha também, com testes anuais em cima dos jogadores. Eu acho que esse ano desse lockout é um bom exemplo do que de um bom trabalho da Players Association, que é o trabalho que os atletas fazem para proteger os próprios atletas, que é tentar achar uma forma de, lógico, os caras querem sempre ganhar mais, mas também proteger o jovem que acabou de entrar na liga, o jovem que talvez tenha 3 anos de carreira e não vai mais ter continuidade, e tem que fazer outra coisa da vida, ou teve uma lesão grave, não vai mais poder jogar. Então você tem que, de certa forma, buscar maneiras de proteger todas as partes que envolvem atletas, né, todas as variáveis, porque também tem aposentadoria, tem, sei lá, seguro de vida, tem um monte de coisas que fazem parte de uma vida normal, que todo mundo exige, todo mundo gostaria, na verdade, né, em relação ao seu trabalho. E a gente consegue ver que foi profissionalizando a forma como as ligas tratavam os seus próprios atletas, como os atletas pensavam no ecossistema. Então tem essa mudança com o passar do tempo em todas as ligas, né? A gente consegue ver que eles vão aprendendo com isso e vão se adaptando às mudanças do mundo também. Uma das coisas que é bem interessante notar, e é por isso que a gente até está fazendo esse episódio, porque diretamente eles têm muita influência disso, é que as 4 ligas têm Players Associations muito fortes. Sim. Né? São associações de jogadores, é basicamente um sindicato de jogadores feito só com jogadores de dentro da liga. Né? Tipo, então eles elegem um presidente todo mandato, né? Se não me engano, depende da liga, o mandato tem 1, 2 anos. O jogador aposenta, ele acaba saindo, né? Porque ele não é mais um interessado, e aí outro jogador que está dentro da liga já está ali dentro. Então é muito interessante que esse trabalho que é feito pensando no jogador, pelos jogadores, né? Sim, o outro exemplo que eu vou dar agora é o que a gente vai falar depois, que é da MLB. Que na MLB, até onde eu sei, são 8 jogadores que fazem parte desse conselho dos atletas, né, da Players Association. Eles são 8 jogadores que representam a majoridade da liga. Então são caras super veteranos, reconhecidos, caras que têm experiência, têm já uma imagem atrelada à liga e atrelada ao sucesso. E esses caras que meio que, entre aspas, decidem o futuro do acordo,
e elegem alguém para ser o representante nesse acordo com os donos e com a liga, né? Então, geralmente, esse dono é um cara que ou é um, um advogado, ou é um cara muito ligado a negócios, a acordos, é um cara inteligente, porque querendo ou não, se você colocar um atleta que não tem esse background de estudo, ele vai acabar se ferrando numa negociação com o dono. Que o dono vai tentar passar a perna nele ali, vai tentar enganar um pouco, e o cara, por ser meio leigo em questões legais, pode acabar se ferrando um pouco nisso. Então é importante ter esse cara que entende a visão dos atletas, mas também sabe negociar ali no meio. É uma cobra criada, né? Sim, sim, importante ter sempre essa mescla, porque senão os caras popularmente, vão montar em cima da galera. Sim. Pulando agora para NBA. Não, MLB, cara, tá louco. MLB, opa, acabamos de falar da NBA, tá vendo? Fui empolgado e errei, tô aberto aqui já certinho. MLB, a Liga de Beisebol. O draft da MLB funciona da seguinte forma: a ordem inversa da classificação do ano anterior, sem frescura, sem pensar em nada. Perdeu mais jogo? É a primeira escolha. Se duas equipes terminarem com recordes idênticos, a classificação do ano anterior das duas equipes é o critério de desempate, com a equipe com pior registro recebendo a escolha mais alta. Aí fica no caso do confronto, é o confronto direto, né? Isso. É o confronto direto entre essas duas equipes, já que todas se enfrentam, né, agora na MLB depois do... Eu acho que depois não, do... porque os times da sua divisão se enfrentam, sei lá, 4, 5 séries cada um, e depois tem aquela variação, né? Os times... esse ano você pega alguns times da Costa Leste, ano que vem você vai pegar os da Oeste, então meio que vai variando, assim. Você vai nunca variando. sempre todo mundo. Eu Mas a sua achei divisão você pega sempre 4, 5 vezes. vai pegar todo mundo bastante vezes. É que são bastante, é que é muito jogo, né? MLB tem 162 jogos, então... Então, e são séries, né? Então, Isso. você sempre vai jogar 3, Isso. 4, ou às vezes 2 jogos seguidos contra a mesma equipe. Geralmente 2-4. Você sempre vai jogando assim. Aí tem uma regra muito, muito interessante em relação a free agency, né? O cara poder testar a free agency na MLB. Cada temporada regular da Major League Baseball tem 187 dias. Então, se você passou 187 dias da temporada regular, né, no seu roster principal do time da MLB, até no injury list também conta, você conta, né, cada um desses dias conta como um dia de serviço, certo? Isso. Então, um jogador dito que tem um ano de Major League Baseball profissional, quando ele atinge 172 dias desses 187 dias, né, 172 no roster principal. Isso. Ponto. O jogador só vai ser elegível para a free agency quando ele atingir 6 anos de serviço na MLB. Tá? Então, aí, um time, outro time e tal, só vai ser free agent se for quando atingir 6 anos. Um time, outro time, no caso, se ele for trocado de um time para o outro. Isso. Se ele for dispensado e ninguém clamar ele nas waivers ali, aí ele, obviamente, já é um free agent, mas no caso de um jogador sob contrato, o cara precisa de 6 anos para ser free agent. A partir do terceiro ano de serviço na Major League Baseball, ele já está elegível, né, ao aumento de salário, né, o salary arbitration, que aí ele pode negociar, porque também 6 anos jogando na Major League Baseball, eu acho que 6 anos é mais do que a média de carreira dos jogadores, né? O jogador de beisebol, na Major League Baseball, ele deve ter uma média de carreira um pouquinho menor que isso. Eu sei que na NFL, por exemplo, é 2 anos e meio, até 3 no máximo. É que é difícil pegar essa média, né? Porque é muita gente, eu não sei, assim. E a MLB também tem subdivisões, né? Você tem o Double A, você tem o Triple A, você tem os minors, e o cara que não tá no nível da MLB, ele vai ser jogado para essas minors. Então, mas tem isso. E aí também tem a regra do Luxury Tax, né? Na MLB,
No modelo acordado no ciclo anterior, entre 2017 e 2021, Luxury Tax em 2017, 195 milhões, 2018, 197 milhões, 2019, 206 milhões, 2020, 208 milhões e 2021, 210 milhões, aumento de 15 milhões aí em 5 anos. Isso. No Luxury Tax da MLB. É uma coisa que acho que vale a pena falar do negócio do tempo que o atleta fica atrelado à equipe, né, depois do contrato que ele assina depois que ele vem do draft, né? Acho que é muito importante também esclarecer que a forma como a MLB, o sistema de trabalho do atleta para ele chegar na Major é diferente das outras ligas americanas. É completamente diferente. Porque como você já disse, na MLB tem as minors, que são como se fosse as categorias de base, quase, né? Quase isso, assim, só que eles competem ainda em uma liga, tipo, sei lá, a segunda divisão da MLB. Só que eles são profissionais, né? Sim, tipo, já são profissionais, já tem salário e tal. Contrato profissional, isso. Mas não tá no topo da liga ali. Não, então, geralmente, quando o atleta é draftado, ele passa um período de uns 3 anos ali nessas minors, trabalhando, se desenvolvendo e tal, porque o beisebol é um esporte não é muito exigente constantemente, né? Então são picos, você precisa estar no mais alto nível, então você não pode errar. Você não pode errar no momento mais preciso, então é muito complicado. Você tem que chegar num pico ali de foco, de preparo que leva um tempo. O cara, quando ele sai do high school ou do college, ele não está pronto para isso. Ele não está pronto para tanta variação de lançamento, velocidade da bola, força dos caras rebatendo. É outro nível. Quando você é um adulto, sua estrutura muscular é outra coisa para você rebater, para você identificar a bola. É outro nível. Então, eu acho, pelo menos, bem justo esses 3 anos do cara trabalhando e depois mais 3 anos para ele sim mostrar o valor dele na liga. Então, e esse arbitration é bem justo assim para o cara ir crescendo o salário dele ali também e depois buscar um salário maior. Mas eu acho que é até algo que quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, é algo que eu me deparei assim. Eu acompanho bastante a MLB, né, para quem não sabe. E eu estava olhando os últimos drafts dessa década e reconhecendo nomes assim quando foi draftado tal cara e tal, não sei o que tem. E até o draft de 2016, eu conheço muita gente que tá na Major hoje, que é titular agora. A partir de 17, eu acho que só tem uns 2 que eu reconheci que são titulares agora. 17, faz 4 anos. Então é um processo lento. Tem alguns caras que eu reconheci lá, tipo o Mackenzie Gore, que é do Padres, né? Ele é um cara que todo mundo tinha uma puta expectativa que ano passado ele ia subir, ia ser foda. Então, identifica mais como uns caras que têm potencial. Mas é um processo muito lento. É diferente de uma NBA que o cara é draftado hoje, ano que vem, ele vai ter um processo de transição ali, vai jogar alguns jogos, mas vai ser reserva. O segundo ano dele, muito possivelmente, vai ser titular, se ele tiver uma equipe que dê espaço para ele. Na NFL, também vai ser mais ou menos assim. Por mais que é um jogo muito mais físico a NFL comparado ao universitário, mas é um processo que também 1 ou 2 anos você já está se encontrando ali no mesmo nível. Na NHL também é mais ou menos essa coisa, assim, 1 ano mais para você se adaptar ali numa divisão inferior e depois você vai para a NHL, 1, 2 anos. Mas na MLB é um processo muito mais longo, é muito mais complicado. Então, eu acho que faz sentido esse esquema assim. E é curioso, desde 2017, faz 4 anos, tem caras que eu não vi. Então é um processo lento, assim mesmo, para o cara estar maduro para jogar na liga. É curioso, você citou o ano de 2017, eu fui buscar informação aqui agora. A primeira escolha do draft da NFL em 2017 foi o Myles Garrett, do Cleveland Browns. A segunda escolha é o Mitch Trubisky, pelo Chicago Bears. O Chicago Bears já draftou outro jogador para a posição do Mitch Trubisky, por exemplo. Já andou o negócio. Ele não tá mais nem no Bears, ele é o reserva do Josh Allen em Buffalo. Então, assim, é um cara que teve a oportunidade dele,
Começou em 17, ele já teve a oportunidade dele, uma organização já falou, não é o que a gente está esperando, não é o que a gente quer, e já dispensou. Né? E aí você olha para a NBA, as 2 primeiras escolhas do draft da NBA de 2017, Markelle Fultz, pelo Philadelphia 76ers, e Lonzo Ball, pelo Los Angeles Lakers. Nenhum deles está também no mesmo time que draftou, né? O Markelle Fultz, eu acho que ele virou quase um flop. O Lonzo Ball, ele demorou um pouco para engrenar, porque o pai dele é maluco e ficou meio que minando a carreira do cara quando ele era novo. Mas ele tá jogando muito bem no Bulls agora, tá sendo muito importante nesse Bulls. O Bulls tá ressurgindo do nada esse ano, bizarro. Mas... Fizeram uma off-season forte ali, né? Deram uma reforçada legal. O Lonzo, o DeRozan, tá com uma galera bacana ali. O Lavine tá lá ainda, né? Sim. Então é um time da hora, assim. São bons jogadores. Beleza, não são superstars, mas são bons jogadores. Mas é diferente isso, né? É estranho você ver, né? Tipo, a evolução. Também do draft de 2017 na NFL é o Patrick Mahomes, que sentou o primeiro ano, ele praticamente não jogou o primeiro ano e virou titular só no ano seguinte. E assim, a gente já tá falando que o Patrick Mahomes é uma realidade faz tempo. Há pelo menos uns 3 anos. Né? É bizarro pensar isso, que ele faz pouco tempo que ele foi draftado. Sim. Então, ele tá... Teoricamente, ele ainda está no contrato de calouro dele, né? O Mahomes. 17, 18, 19, 20 e 21. É o último ano do contrato de calouro dele. Tem uma tabelinha aqui que você colocou no nosso pequeno roteiro, né, Bringel? Isso. Que mostra os gastos, né, do payroll dos times para 2022, a temporada que está sob dúvida, né? A gente não sabe se vai... Quando que vai começar, se vai começar, as negociações entre times e donos estão rolando, e o time que está com o payroll mais comprometido, né, o maior número maior quantia de dinheiro comprometido no payroll é o New York Mets, que tem no total 235 milhões 599, né? 599 milhões de... comprometido para o ano que vem. 235 milhões, 599 mil dólares comprometidos para o ano que vem, num roster de 28 jogadores. Isso. O Dodgers vem logo abaixo com 213 milhões. Na outra ponta da tabela, por último, o Cleveland Guardians, ex-Cleveland Indians, tem comprometidos com 26 jogadores, 29 milhões e 50 mil. O Baltimore Orioles tem 29 milhões e 416 mil. Assim, é uma diferença muito gritante, cara. Tipo, é muito gritante essa diferença aí entre o time que mais gasta e o time que menos gasta, né? Sim, e até um negócio que essa semana eu escutei um podcast que o Andrew Miller é um pitcher da MLB, faz tempo que ele joga lá, ele é veterano. Se não me engano, é o terceiro ano que ele faz parte da MLBPA, que ele negocia isso, né? Então é o terceiro ciclo que ele está fazendo parte das negociações. Hoje em dia, acho que ele está no Cardinals, acho que ele está no Cardinals agora. Mas ele foi muito bem no Cleveland, né? Justamente o Cleveland, que antes era o Cleveland Indians e agora é Cleveland Guardians, por conta também das questões raciais, indígenas aí, caralho. Mas esse podcast que eu escutei dele, ele estava contando um pouco a visão dos atletas, sem querer entrar em muito detalhe também para não queimar muito as ideias deles ali, né? Mas ele estava dizendo que o foco, principalmente, assim, lógico, que ele não foi falar que era dinheiro, mas ele disse que é o problema do tanking, que é o problema dos times, a falta de investimento que alguns times estão fazendo nos últimos anos. E na MLB isso é algo muito recorrente. Tanto que 2 dos times mais bem-sucedidos dessa última década, o Chicago Cubs e o Houston Astros, são 2 equipes que basicamente tancaram no início da década. Foi um tanque hard, assim. O Astros, eles foram o pior time da MLB por 3 anos consecutivos. Se não me engano, foi 12, 13, 14. E no período de 2011 e 2015, eles draftaram no primeiro round, né, os caras que seriam a base para o time que seria campeão em 2018 e depois finalistas em 2020 de novo, e super bem sucedidos nessa segunda metade da década.
Então eles montaram toda a estrutura do time do futuro tancando, sendo literalmente o pior time da liga. E foda-se. De propósito. De propósito. E isso não é o que a liga quer, né? Por mais que tem ciclos, né? Você vai ter um ciclo onde você é vencedor, você para de vencer, você começa a ter que rejuvenescer o elenco, aí você começa a ser competitivo de novo e você vence de novo. Esse período, esse ciclo, é algo Esse que leva rebuild. uns 7 anos, 8, não sei, se você for bem feito, talvez uns 5, 6 você consiga fazer isso. Para acabar um ciclo bem e depois começar um outro. Vai depender também do seu tipo de do que o general manager Do modelo que o do time modelo que tem, ele né? segue, né? Porque É, você pode, claro, trocar por jogadores que você acha que vão se encaixar melhor num futuro esquema e já era, né? é, Pode fazer um investimento aqui e fazer uma aposta um pouquinho maior, ou você pode apostar, claro, no seu sistema, no seu farm system, né? isso. Que é um processo mais lento se você for no Farm Sim, System. Mas é um negócio que eles estão batendo bastante nessa tecla. E o Cleveland deixa triste, porque se você pensa 3 anos atrás, não, eles perderam pro Cubs na final, 2016. 2016. Estavam ganhando a série 3-1, tomaram a 4-3. Mas era um time fantástico. E até 2018, 19, eles tinham um time muito forte. Só que eles não cansavam de mandar todo mundo embora. Dava uma brecha para trocar, mandava o cara. Começaram a se livrar de todo mundo. E o Oakland A's também é outro time que está nessa mesma rota. Eles estão aqui nessa tabela, eles estão em 23º em gastos. E todo mundo está falando que eles vão fazer um rework agora. Que não é o rebuild, que é começar do zero. É refazer as coisas meio que mais ou menos. Não ser o pior time, mas também não vai brigar por título. Vai trocar os seus dois melhores jogadores, o Matt Olson e o Matt Chapman, que tem valor de mercado, ainda estão no arbitration. Cada um deles, se não me engano, tem mais 2 anos de arbitration. Então, quem pegar eles não vai pagar um valor alto de salário. e já Então, era. é um puta negócio. Mas é triste pro torcedor dessas cidades, que você quer ver um time minimamente competitivo e você não tem incentivo a ser competitivo, porque os donos às vezes não querem gastar, o time não se mostra muito afim disso, né? Então é complicado. Fica difícil, né? O time precisar entrar em modo de rebuild a cada 3 ou 5 anos, né? É. Você não tá reconstruindo nada, né? Sim, Você só é. tá espalhando a farofa toda vez. Você está basicamente só dando bons jogadores para as outras equipes. Você produz eles, quando tá bom, você dá para os outros. Então você só está ajudando as equipes fortes a continuarem mais fortes. As outras equipes vão te tratar como farm system É, delas, e basicamente. basicamente isso. E até faz sentido, porque se você trocar por, por escolhas de draft, né, é um investimento que a longo prazo pode ser que não vá, o retorno do cara seja melhor do que você investir num prospecto É, que você não sabe se vai dar certo, né? é. Então, além dessa greve que está rolando agora na MLB, a MLB já tem alguns históricos grandes de greve, como, por exemplo, em 72, uma greve de quase 2 semanas, né, em abril, em 73, do dia 8 ao dia 25 de fevereiro. Em nenhuma dessas jogos foram cancelados, isso não afetou em nada o calendário da liga. 1976 também teve mais uma disputa. Em 1980, a negociação do CBA também levou a uma pequena greve. Em 1981, eles fizeram uma greve de 50 dias que causou o cancelamento de 712 jogos dentro de uma temporada. É muito jogo. É. E abreviou a temporada, né, que teve que ser dividida em duas partes, É. né? Os lados conseguiram depois chegar num acordo sobre a compensação dos free agents. 1985, mais uma greve meio curta, né? Numa disputa sobre pensão dos donos e o desejo dos donos por um salary cap no arbitration, né, dos jogadores. E em 1990, mais uma greve, acho que é a última principal, né? Uhum. Uma disputa de novo em cima dos valores de revenda. Que nem se falou, né, Bringel? É muito sobre dinheiro, né? É.
Chega uma hora que a galera pensa assim, porra, os donos estão ganhando muito dinheiro para não fazer muita coisa. É, E aí chega uma hora que os donos pensam assim, porra, tô pagando demais esse cara aqui, ele não tá me entregando o que eu quero. é. Então Sempre vai ter essa fica história, sempre vai ter. comum, né, a É, história da sociedade, vai ser basicamente infinito isso falando. daí. Pulando de esporte agora, vamos para o hockey. A NHL, como funciona? As 3 primeiras escolhas do draft são sorteadas baseado na colocação do ano anterior. Os times com a pior campanha recebem um maior número de chances de receber uma das 3 primeiras escolhas do draft. E Isso. isso proporcionalmente ocorre de acordo com as escolhas, né? Tipo, Sim. vão sendo sorteadas, claro. Quando o jogador entra na liga, né, geralmente pelo draft da NHL, perdão, no draft de entrada, eles assinam um entry level contract, né, que é o contrato de calouro, né? Sim. É basicamente isso. E aí, dependendo da idade do jogador, o nível do contrato vai ser entre 1 e 3 anos. A maioria desses contratos tem 3 anos, né, de duração. E uma vez que o jogador atingir 7 anos de liga ou 25 anos de idade, ele pode se tornar um free agent sem restrições, o Isso. que significa, quando o contrato dele se expirar, obviamente, né? Não é do nada, mas quando o contrato dele se expira, ele pode se tornar um free agent sem restrições. Quando o jogador é um free agent restrito, ele pode assinar com qualquer time, claro, mas o time que detém os direitos dele pode simplesmente fugiu a palavra, dar match, né, empatar É, a é oferta igualar a feita, oferta, isso. isso igualar a oferta feita pelo time terceiro, né? Isso acaba restringindo o movimento dele dentro da liga. Isso. Salary cap, né? Você vai falar aí? Quer que eu fale aqui? Não, eu falo aqui do cap. Tranquilo. O cap, ele, antes do lockout de 2004-2005, a NHL era a única liga de esportes americanos nos Estados Unidos que não tinha o Luxury Tax, nem divisão de receitas e nenhum teto salarial. E desde que o teto salarial da NHL foi introduzido, após esse acordo coletivo de trabalho dessa temporada 2004-2005, esse limite tem aumentado em quase todos os anos proporcionalmente à receita da liga, né? Então, atualmente, o cap da liga está em 81,5 milhões. E eles chamam de cap flat atualmente porque o cap estacionou. Ele não vai aumentar na próxima temporada. Na temporada anterior já era esse valor, nessa continua, na seguinte também vai continuar o mesmo valor. Muito por conta dos impactos do Covid, né? Porque como a liga ela é baseada, o modelo de cap é baseado nas receitas da liga, e como a liga perdeu muito dinheiro com o Covid, não tinha fã, não tinha como você vender merchan, consumir as coisas do time, então você perdia muito dinheiro com isso. Acordos de televisão também perderam muito, então a liga não podia abrir mão disso, então deixou o cap ali bem estacionado, né? Mas a NHL é algo que o cap dela é muito, digamos que acho que é um pouco mais dá para debater um pouco mais comparada com as outras ligas, porque ela é o que menos gera dinheiro das 4 ligas americanas. É o que menos movimenta valores, né? Porque a NFL, obviamente, todo mundo sabe que é o maior esporte em questão de consumo nos Estados Unidos. A MLB é o esporte tradicional, o esporte de qualquer criança, adolescente, porque todo mundo brinca com isso desde 1800. Sim. E a NBA é um esporte de baixo custo, você só precisa da porra de uma bola. Então você consegue fazer isso em qualquer lugar. É um esporte bem de, entre aspas, periferia, de um pessoal de baixa classe, que você não precisa gastar com muita coisa para você praticar o esporte e, consequentemente, ser profissional. Além de tudo, a NBA tem um alcance mundial, né? Sim, isso é outra coisa. É o esporte mais mundial. Então, isso, para contrato de TV, cara, É é uma gigante. mina de ouro.
E a NHL é um pouco mais difícil nesse sentido. Eu acho que ela é muito popular na América do Norte, obviamente, e nos países do norte da Europa, mas fora isso ela tem dificuldade um pouco de vender assim, porque ela é um esporte que envolve. Ele é um pouco esporte rápido, primeiro isso, e ele tem muito contato também, né? O negócio diferente, a briga, entre aspas, é mal vista por algumas pessoas, que é uma puta de uma ignorância, porque quem gasta 20 minutos vendo uma partida sabe que é muito mais do que isso. Mas é um pouco complicado, porque os salários, os jogadores, obviamente, cada ano que passa, querem ganhar mais dinheiro, só que se o cap não aumenta, quem tá perdendo é o time. Porque Sim. como ele vai fazer? Ele tem que dar dinheiro para esse cara que ele é bom e tá comigo. Mas se eu não dar o que ele ganha, eu não vou conseguir pagar para manter um roster minimamente decente. O Então, cobertor fica curto, né? Você vai cobrir a exatamente. parte de cima, mas aí a parte de baixo vai ficar meio descoberta. Então é um problema muito recorrente, né, na NHL nos últimos anos. E é sempre tem que fazer uma malabarismo ali para ver o que vai acontecer. Porque vários times, quando você olha no cap hit ali total, eles estão ultrapassando esse limite. Vários. Só que na hora que você chega na partida, o time que está ali no seu banco tem que estar dentro do cap. Então você pode colocar caras no injury reserve. Se eles estiverem no injury reserve, eles já não contam como no cap. Então os caras fazem umas manobras assim, manda o cara para divisão inferior por 2 dias, aí o cara não entra no cap, aí fica fazendo umas manobras assim para controlar o cap, para não extrapolar. Que é uma das grandes críticas que o pessoal fez ao Tampa Bay Lightning, que é o time que foi bicampeão nos últimos 2 anos. Porque eles estavam uns 2 anos acima do cap, bastante assim. Porque eles têm uns nego muito apelão. Muito apelão. E eles não querem perder os caras, mas também não tem como jogar todo mundo. Então eles pegaram o principal jogador deles e falaram, finge que está com uma lesão que demora 5 meses para curar, fica a temporada inteira e só volta pro playoff, porque no playoff não precisa contar o cap. O playoff não tem restrição. Você pode estar 300 vezes ultrapassando, foda-se. O playoff não tem nada disso. Que pilantragem, Os rapaz. caras são vagabundos, mano. Os caras aprenderam com o brasileiro, né? Carioca, velho. Carioca administra Olha, isso direitinho. aí é alto nível, viu? É alto nível de maracutaia. É, Precisa ver aí o nível de pilantragem dos caras é alto. é. Mas é basicamente isso. Os lockouts da NHL, eles também tiveram algumas vezes, né? A primeira vez que a NHL parou foi em 92. Eles pararam em abril de 92. E essa greve, felizmente, só durou por 10 dias. Então foi bem tranquilo, não perdeu nenhum jogo. Depois eles tiveram outra greve na temporada 94-95. Que, de novo, aquela mesma história de quem queria um pouco mais dinheiro, quem queria discutir como os caras iam para free agents, como não ia, discutir o salary cap, todas essas coisas. Mas a temporada que marcou mesmo de vez o futuro da liga foi a temporada 2004-2005, que foi a que a gente falou que teve o início do salary cap, né? Porque essa foi a primeira vez que uma temporada regular inteira foi cancelada na história das ligas americanas, né? E o principal problema disso foi o salary cap. Porque os donos queriam um salary cap ligados à chegada de dinheiro da liga, ao income, né? Que é o que funciona agora, mas os jogadores não queriam isso. Eles queriam de uma forma que como se tivesse o Luxury Tax ou que não tivesse nenhum limite. Porque, obviamente, se não tiver nada, os caras podem pedir o montante de dinheiro que eles quiserem e foda-se. E já era. Mas a NFL, nesse momento, naquele instante, eles estavam pagando em média 3/4 de tudo que entrava na liga em salários. Então era um valor absurdo que eles estavam pagando para salários. E isso, obviamente, estava prejudicando o desenvolvimento da liga e também o investimento dos donos, que eles também querem ter um retorno da parte deles, né? E esse lockout durou 310 dias, mas um acordo foi selado em torno de 54% desse montante para o salário dos jogadores. Voltando naquele valor ali, né, os jogadores, a NHL estava
os clubes da NHL estavam pagando por volta de 76% do dinheiro no salário dos jogadores. E isso era, juntando tudo, chegava a... Não, coletivamente eles estavam perdendo 273 milhões na temporada 2002-2003. Eles perderam tudo isso em uma temporada. E isso mostrava como já tinha escalonado de uma forma fora do controle. Não tinham mais o que eles fazer para parar com esse prejuízo. Né? Eles tinham que achar uma forma de segurar tudo isso. E os jogadores, a porcentagem deles de divisão cresceu até um ponto e no primeiro ano desse acordo foram 39 milhões de cap e com um máximo de 7,8 milhões por player. Então, o player, cada jogador, ele não podia passar de 20% do cap total de uma equipe. O que, porra, também... O cara ser 1/5 da equipe, o cara também tá de sacanagem, né? O cara é um filho da puta. É bastante, né, pô? Então, a NHL foi a primeira liga americana a implementar esse hard cap, né? Que é o que a NFL também tem. Que é um negócio que é totalmente fixo, você não pode extrapolar. E também manteve o valor garantido dos contratos dos jogadores. Então, na NHL, se você assina um contrato de 50 milhões, você vai ganhar 50 milhões. Você não tem como... vamos fazer não sei o que tem. Tem o buyout, que é quando, sei lá, o cara tem mais X anos de contrato, você não quer mais ele no seu elenco, você dá o buyout nele, então você vai estender, você vai meio que financiar o resto do contrato do cara. Ele teria mais 3 anos, você vai pagar ele mais 15, só que você vai dividir essa parcela aí para você conseguir se livrar do cara. Então, esse ano foi muito importante na história da NHL, 2004-2005, foi quando eles conseguiram implementar esse cap. Em 2012, 2013, eles tiveram outro lockout, que de novo, volta o tema da divisão dos salários e tal, mas se manteve a mesma estrutura assim, só aumentou o cap como era esperado, mas foi basicamente isso. A NHL... Cara, você parar uma liga por uma temporada é muita coisa, né? É muita coisa. Tipo, mostra como eles estavam sérios mesmo, assim, a gente não vai... A galera não vai arredar pé, nós vamos brigar até onde der, e aí deu o resultado que era esperado. Que foi melhor para a liga, né? Porque aí a liga continua, né? Definitivamente a liga continua, já que um pouco mais de metade dos times estavam com risco de falência, né? E aí é difícil. E é estranho, né, que tenha demorado tanto assim, porque você falou a primeira greve foi em 92, né? Ali por 92, a NHL é a mais antiga, né? É a liga mais antiga não, é a segunda mais antiga. Acho que a MLB é mais velha. A MLB é mais velha, mas a NHL também é bem antiga. Porque o Original Six, eu acho que é 1930? E acho que entra um pouquinho até na década de 20, se não me engano. Eu acho que é por aí. 42. 42? A NBA também é dessa... é que os times existiam antes, né, também. Antes da existência da NHL. Bom, quem nasceu ali na década de 20 foi a NFL, né? A NFL também é ele com outro nome, né? Mas aí foi se tornar depois a NFL. Começou... fez 100 anos aí nesses últimos anos, acho que a última temporada, 2020. Ou 2019. Enfim, o draft da NFL... É esse que dá ficar falando as coisas de cabeça sem checar, né? Sem anotar as coisas. O draft da NFL, a ordem de seleção é determinada pela ordem inversa do fim da temporada anterior. Já era. Excluindo qualquer negociação entre os times, cada rodada começa com o time que teve o pior registro na temporada anterior e termina com os campeões do Super Bowl. Então você pega os recordes, né? Só vira pior ali. Do pior para o melhor e plau. A ordem dos times que vão para os playoffs também é decidida assim.
né? E o do Super Bowl, obviamente, quem perde o Super Bowl fica com a escolha 31, quem ganha o Super Bowl fica com a escolha 32. No caso de times terem o mesmo recorde, salvo engano, o primeiro critério de desempate é o strength of schedule. Então eles vão pegar É, o calendário dos dois times que eles enfrentaram no ano anterior, ver como que fica a média a porcentagem, né, de vitórias somada dos adversários. O time que tiver o schedule mais forte fica com a escolha maior, mais isso. alta. Para ser elegível para o draft, os jogadores devem estar fora do high school, que é o ensino médio, há pelo menos 3 anos. Né? Eles costumam usar essa elegibilidade para jogar no futebol americano universitário. Acho que é raríssimo quem não joga no futebol americano universitário. Eu acho que é loucura quem fez isso, já. Tipo, americano, porque tem gente que... Lembro que o Chiefs draftou muitos anos atrás um cara que jogou no Canadá, né? Mas futebol americano universitário Uhum. também. Mas majoritariamente é no futebol americano universitário dos Estados Unidos. E aí, todos os contratos da primeira rodada, né, do draft, os jogadores de primeira rodada do draft são de 4 anos, com uma opção de quinto ano do time. Então, o time chega no começo da quarta temporada de contrato, ele já decide se vai pegar essa opção, o jogador vai estar mais um ano, já garante mais 2 anos, né, de contrato, quarto e o Uhum. quinto, ou não. Geralmente, para quem pega essa opção de quinto ano, já vem aí, um pouco tempo depois, já vem uma extensão que nos últimos anos a gente vê que está ficando pesada, né? A É. extensão, por exemplo, do Mahomes é de 10 anos e quase 500 milhões de dólares, Mano, né? que loucura, velho. É uma loucura, mas o impressionante é que está muito tá muito bem distribuído. O É, impacto dele não vai ser tão grande assim, é o é. impacto que se espera para um cara Do nível dele, né? do nível dele, né? Que jogue e lidere seu time a aparições nos playoffs ano sim, ano também. O sistema do salary cap da NFL, que nem você falou, né? É o sistema de hard cap. Eles têm um limite, um valor X, e os times não podem ultrapassar esse valor. Né? Então, todos os salários dos jogadores dentro de uma temporada têm que estar contidos dentro desse valor. Novas assinaturas são pensadas, né? Por exemplo, vai assinar com alguém para o ano que vem, para a próxima temporada no período de free agency, você vai ter que encaixar o cara ali, e aí é muito comum que os times usem e abusem dos bônus, né? Porque o Uhum. bônus não conta para o salary cap, né? Então, bônus de assinatura, bônus por metas alcançadas durante jogos, durante a temporada, aparições em training camps, rookie mini camps, que são os camps para os calouros que chegam do draft da NFL, né? Se aclimatarem ali junto com o time e tal, Uhum. aprenderem playbook. Muitas vezes eles não são obrigatórios para jogadores veteranos, mas É. os veteranos por vezes aparecem só para ganhar um bônus, 50 mil, 100 mil, depende bastante do nível do jogador. Esse valor é definido durante o acordo dos donos com os atletas. Atualmente, ele representa 47% da divisão da receita da liga. Né? Então, dividindo esse montante entre as 32 equipes da liga, o teto salarial das equipes fica definido dessa forma. Atualmente, 182 milhões de dólares por ano é o que um time pode gastar. Esse é um número que vem subindo muito. É. Por causa da Covid, subiu menos na última temporada, né? Por causa das restrições. Quem você falou da NHL, né? Basicamente a mesma coisa, embora eu tenha percebido que a NFL não foi tão afetada, né? Porque pegou um período É. um Como a temporada período começa mais no fim do ano, né? Foi numa fase que tava, entre aspas, melhor, assim. a temporada termina no primeiro fim de semana de fevereiro, né? Que é É. quando tava estourando o negócio, e aí depois, como ela começa em setembro, né? Eles praticamente cancelaram a pré-temporada de 2020, começa em setembro, teve muito lugar que só diminuiu durante um tempo o tanto de torcedor e depois já foi normalizando, tanto que hoje É. acho que já está normal para todo mundo. Então, o salary cap da NFL vem aumentando há muito tempo.
os jogadores estão sendo cada vez mais bem pagos. A gente estava conversando até antes de entrar no ar, né, Brinjel, que os caras estão ganhando um salário muito alto e, putz, numa idade muito nova, né? O Mahomes está aí na 5ª temporada dele, já tem a maior extensão da história do esporte americano. O salário dele é maior do que o Mike Trout, né, da MLB. Ele estava citando o contrato do Jared Goff, que é um cara bem mediano, né? Eu gosto do Jared Goff, mas é um cara bem mediano. Não é um E superstar, né? não é um superstar. E chegou um ponto em que ele, no 5º ano dele de NFL, assinou o maior contrato da história da liga, se tornou o jogador mais bem pago da história da liga. Então tá muito inflacionado. Não sei se vai criar uma bolha, porque a NFL está conseguindo muito bem vender a liga. Assinou ontem, acho, contratos de exclusividade com de alguns times para vários lugares do mundo. Né? Por exemplo, o Miami Dolphins tem um contrato de exclusividade para comercialização de produtos aqui no Brasil. Então, o Miami Dolphins vai ter prioridade para vender os seus produtos aqui. Se o Miami Dolphins um dia quiser mandar um jogo em algum estádio aqui no Brasil, ele vai poder, é o time que vai poder fazer isso. E isso está valendo para outros times em outros países também. É uma forma da NFL atingir novos públicos, né? Os caras já têm jogos em Londres, fizeram jogos no México, então a NFL está se expandindo. Imagino que muito provavelmente para manter esse status de poder pagar esse tipo de salário para a galera. Sobre os lockouts da liga, as primeiras discussões aconteceram em 68, antes da mescla, né, da união entre a EFL e a NFL. Alguns jogadores estavam descontentes com alguns termos do acordo, votaram para fazer uma greve, mas fizeram algumas discussões, não entraram efetivamente, né, numa greve, como entraram em 70. As unions, né, que são os sindicatos das duas ligas, concordaram em se encontrar pela primeira vez em janeiro de 70, e aí o sindicato ganhou o direito dos jogadores de negociar com os agentes, né, Seus próprios agentes, né? pelos seus próprios agentes com os times. E aí, com isso, essa negociação, toda essa treta entre os jogadores e a liga fez com que os salários aumentassem, né, os salários mínimos aumentassem para $12.500 para os calouros e 13 mil para os veteranos. É o salário mínimo dos jogadores nesse contrato da NFL de 1970. Isso. E aí também aumentou as pensões que os jogadores recebiam, e aí foi incluso nos direitos garantidos saúde dental e questão de segurança, né? Seguro de vida, essas coisas. Isso. Contra a lesão também. Porque a NFL sempre foi um esporte de muito contato, sempre foi um esporte muito violento, e principalmente nessa época em que o capacete tinha uma barrinha só aqui, um negócio na frente, né? O equipamento não era lá o mais seguro, né? Não tinha essa tecnologia. Era meio medonho, né? Os caras se batiam forte. Os jogadores também ganharam o direito de escolher a representação, né, no board de aposentadoria da liga, de forma a deixar mais imparcial, né, a votação aí de pensões quando o jogador se aposentava por causa de lesões causadas durante o jogo. A NFL ainda teve conflitos, né, entre jogadores e a liga em 74, em 82, em 87, em 2001, em 2011 e 2012. 2001 e 2012, a greve foi dos árbitros, né? Em 2011, eles exigiam melhores condições de trabalho e aumento salarial, e em 2012, eles queriam um plano de aposentadoria. Isso. Né? E aí, que eles não tinham,
e eles entraram em greve por causa disso. Durante a temporada de 2012, eu me recordo que a NFL seguiu normalmente com os jogos, contratou juízes suplementares e, obviamente, como você pode imaginar, foi um desastre, né? Muitos erros, a galera reclamando, a greve se encerrou depois de um Monday Night que terminou com um erro de arbitragem num Seahawks e Eu lembro Packers. sim. E aí a galera falou assim, não, peraí, depois disso daqui não vai mais ter como, a gente vai ter que Vamos pagar esses malucos aqui, é, né? vai ter que pagar os caras porque É, não tem jeito, tava muito, tava atrapalhando, né? Tava sim. atrapalhando o espetáculo, tava atrapalhando. E aí quando você mexe no salário dos caras, né, fica mais Aí dói, difícil. né? Dói demais. Eu só não consegui achar aqui, Brinjel, quando é que foi que nasceu o salary cap na NFL. Porque Eu também não lembro. muita gente diz que o San Francisco 49ers tem alguns títulos, principalmente na década de 80, porque tinha um time muito forte, né? Aham. Joe Montana, Jerry Rice, uma defesa muito forte, principalmente porque não tinha salary cap naquela época e os times poderiam montar o elenco de acordo com o seu bel prazer e a sua saúde financeira. Deu certo para o 49ers durante muito tempo, e aí, né, criava-se essa disparidade na liga. Depois que isso foi, depois que isso foi implantado, o salary cap foi implantado, obviamente as coisas ficaram mais igualitárias, né? E a gente vê principalmente a gente viu Aqui, bastante aqui, 87. 87, né? É, A partir de 87, então, nasce o gloriosíssimo salary cap. salary cap. Tá aqui, ó, Aqui, ó. no seu coisa. Os jogadores. Foi permitida free agency, né? Basicamente para os jogadores, né? Mudaram algumas coisinhas na free agency. E do outro lado, os donos ganharam o salary cap de acordo com esse cálculo do dinheiro que entrava pela liga. E aí, a partir daí, ficou mais difícil de você montar uma dinastia cheia de jogador roubado, cheia de É, jogador top de linha em cada posição, porque você precisa pagar, né? Precisa caber o salário deles todo dentro do cap. O que a gente vê muito acontecendo nesses últimos anos, com o Patriots, acontece um pouquinho com o Chiefs, acontece com o Bucks, são jogadores veteranos, bons, talentosos, mas que estão sem contrato, né? Às vezes o time que ele estava jogando não é tão bom, vai entrar em rebuild, o cara quer se livrar do contrato, então ele acaba sendo dispensado e ele assina pelo mínimo dos veteranos ou um valor mais baixo do que ele normalmente receberia em outro time para ter chance de jogar num time competitivo e ganhar sim. um anel. É uma coisa que acontece, é uma coisa que imagino que deve acontecer em outras ligas também, não tem muito o que fazer em relação a isso, mas assim, são contratos curtos, né? É uma É. temporada no máximo, até porque o cara sabe que a carreira dele é curta e ele não vai poder ficar para sempre fazendo isso. E isso é até um negócio que volta no que a gente estava falando também antes, né? Eu acho que o fato de ser um salary cap, esse hard, né? Que você não tem como subir mais do que o valor estabelecido, Não e tem a você brecha. não abre margem para jogadores veteranos falar, mano, eu tenho 10 anos aqui de alto nível, eu quero ganhar X. E é isso aí. Não, ele sabe que vai ser difícil alguém querer pagar para ele isso. Então, se ele quiser alguma coisa, um título, ou morar num lugar legal, ele vai ter que abaixar o salário. E isso é algo que favorece bastante o lado dos donos, porque eles têm que gastar menos, apesar da receita deles acabar. Poder estar sempre subindo, né? Sim, então é algo que eu acho que isso vai ser bastante discutido nesse novo acordo da MLB. A história de ter um salary cap, eu acho que não vai ter, improvável, porque volta em outra coisa também que a gente falou bastante ao longo desse episódio, que é como os jovens chegam nas ligas, o tempo que eles levam para se adaptar, para entrar num alto nível, um ritmo de profissional ali e, consequentemente,
atingir um status de superstar e exigir um salário bacana, um contrato da hora, um lugar bacana para viver. Então, como as ligas estão vivendo uma fase muito onde os jovens estão tomando tudo e acabando com tudo. Parece que eles estão virando o jogo. Parece que os jovens estão fazendo coisa que os jogadores deveriam fazer quando eles têm 30, 31 anos, com mais experiência, com mais tempo de jogo, que os jovens estão fazendo muito isso. E é algo super preocupante para esse sistema onde não tem cap. Porque você não tem como controlar isso. Porque você vai ter... Não, o sistema com cap é pior, na verdade. Porque você vai ter que pagar o jovem... Por exemplo, sei lá, vamos imaginar com um cap de 100 milhões. Um jovem vai exigir, sei lá, uns 15, 20. Porra, ele pode ser muito bom. Mas como você vai pagar o resto do time depois? Você não vai ter caras veteranos. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa ou outra. Ou os próprios jogadores abrem mão disso, ou você vai ter que deixar esses caras irem embora. Então é meio que uma matemática ali, fazer um controle ali, que é muito difícil, uma gestão muito complicada, né? Então é foda como as coisas estão caminhando para esse sentido. E por mais que eu acho que o sistema de Luxury Tax que tem na MLB e na NBA abre margem para isso, mas também pune bastante, é complicado, porque aí eu já lembro, tipo, contratos que nem você falou do Mahomes. Pô, é que o Mahomes, entre aspas, se paga esse valor. É um valor absurdo? É um valor absurdo. Mas ele é possivelmente o melhor jogador da liga, ou top 3 da liga. O cara ainda é fodido. E você sabe que por boa parte desse tempo de contrato, ele ainda vai continuar sendo um top 3, top 5 da liga. Então faz por merecer isso. Eu ia falar que justamente esse contrato do Mahomes faz sentido. Porque o valor pelo que eu vi, é claro, uma especificidade do contrato dele, ele tem uma parte do valor atrelado à porcentagem do cap. Então, assim, então ele não vai prejudicar o time tanto assim. Seu contrato, a gente tem, o valor é isso, isso tal, mas o limite é X% do cap. Se ele ultrapassar isso daqui, a gente vai... o teto é isso. Ele não vai poder ultrapassar isso. Qualquer coisa a gente dilui em bônus. E acho que é o caminho que os jogadores talvez vão seguir. Vão tentar diluir as coisas em bônus e tal. Porque... que nem você falou, acho que vai acabar ficando sem jeito. Talvez o futuro para os times da NFL que tem o hard cap seja fazer isso. Você vai assinar com o cara por 10 anos. Assim, não, você quer um contrato gordo? Nós vamos te dar um contrato gordo. Só que você vai ficar preso aqui por 10 anos. Se o time for bom, massa. Se o time for uma merda, a culpa é sua. 10 anos. E assim, você sabe que ninguém vai querer trocar muito dinheiro. O contrato. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro para você se comprometer. Então, assim, é uma aposta alta, mas eu acho que é uma contrapartida que pode ser feita. De certa forma, é uma coisa que a gente vai ter que ver, porque imagino que o cap vai aumentar, vai voltar a aumentar, né? O The NHL falou que está congelado até o ano que vem. Até o ano que vem, né? Acho que a partir da outra temporada também ele deve aumentar, embora a ver como vai ser feito, vai ser a próxima temporada, né? Quanto que vai aumentar. O da NFL eu imagino que vai aumentar também, porque os ratings de televisão estão subindo semana a semana, contratos de TV estão subindo semana a semana, então acaba que não tem muito... é justo também que se a liga arrecada mais, o seu cap aumente, né? Só que os jogadores recebam por isso também, né? Só que na teoria você devia pagar melhor mais jogadores, não pagar mais para menos jogadores. Sim. Tipo, a questão não é que você vai poder montar um time melhor com o seu salary cap, a questão é que você vai pagar mais para o seu star player. Mas essa já é uma discussão totalmente diferente. Mas é isso aí, eu acho que deu pra gente falar bastante aqui, o episódio ficou um pouco longo, mas deu pra gente destrinchar bastante, esclarecer bastante coisa que acontece nas ligas americanas, né? O que pode ser o futuro das ligas, o que são alguns dos problemas que a gente identifica. Eu acho que cada um tem o seu modelo, que algumas coisas fazem sentido em uma liga que não fazem em outra, e eles conseguem, de certa forma, equilibrar muito bem isso. Eu acho que, pelo menos da minha
visão, o da NHL é o mais justo, no geral, assim. Porque ele tem o cap, ele tem o arbitration, ele tem várias coisas que vão segurando a liga para não deixar a bolha estourar e ficar uma coisa maluca. Mas também entra um pouco de como os jogadores vão começar a enxergar isso para o futuro. Porque, como a gente já falou também, cada vez mais os jogadores jovens querem ganhar mais dinheiro, querem ser pagos agora. Eu não quero ser pago daqui 5, 6 anos, eu quero ser pago agora. Porque, afinal de contas, também, pensando pelo lado do cara, o cara tá arriscando o corpo dele agora, né? Sim, Ele não sabe o que vai ser daqui 5, 6 anos. Ele pode quebrar a perna ali e nunca mais jogar. Pode fazer, por exemplo, igual o Andrew Luck. Sim. O Andrew Luck simplesmente... Pô, se fudeu. Ele se machucou e tal, ele falou assim, cara, não vale a pena, não quero mais. Acho que a minha saúde mental e a minha saúde corporal valem mais. Estou indo embora. Isso me lembra o caso de alguns outros jogadores que fizeram isso. O 49ers tinha um linebacker excelente, o Nate Borland, jogou uma temporada excelente, foi seleção de All-Rookie Team e tal. Eu acho que ele chegou a jogar uma segunda temporada e ele falou assim, tá, beleza, joguei profissionalmente, ganhei um dinheiro da hora, agora eu tô me aposentando porque eu quero estar em condições Sim. de estar vivo daqui 50 anos. Eu quero aproveitar isso que eu trabalhei, né? Eu quero aproveitar a minha vida. E isso é complicado, ainda mais nesses esportes que tem um contato maior, né? Um contato físico. Na NFL, Sim. Por isso que alguns contratos não são garantidos, né? Porque você está muito sujeito a essas variáveis. O cara pode fazer um contrato de 8 anos e quebrar a perna amanhã, sei lá, dar um negócio igual do Andrew Luck. E não tem o que você fazer. Se você garantido daquilo pro jogador, o time se fudeu. Se fudeu, não tem o que fazer. Mas é complicado. E o cara tá sempre a uma concussão de nunca mais jogar, né? Sim. É muito risco. É muito risco para o jogador e obviamente também um risco para o time, é um esporte violento, então acho que vai estar sempre nesse limbo, né? A discussão sempre vai ficar pesando ali e a gente tende a ver no futuro jogadores discutindo isso e às vezes vai levar vantagem de dono, às vezes vai levar vantagem de jogadores, mas acho que a discussão sempre vai existir. Isso aí. É isso aí, então. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Eu acho que não faremos episódios pelas próximas 2 semanas. Entraremos de recesso natalino e novo anino. Isso aí. Eu estarei muito provavelmente bêbado. Se você me encontrar na rua, não dá um oi, porque eu não vou ver. Ofereça bebidas. Aí sim é nóis. Mas é isso aí. Boas festas, bom ano novo. Até ano que vem, pessoal. Valeu, Milani. Valeu, Bringel. Valeu, galera. Valeu por acompanhar a gente aí nesse nosso primeiro ano completo. A gente entra no... Quem se falou, né? A gente entra no nosso primeiro recesso. Então, ano que vem estamos de volta. Um beijo para vocês. Valeu. Bom final de ano, bom Natal, bom ano novo e tamo junto. Sigam-nos nas nossas redes sociais, @dividida podcast. Vocês ouvem todo episódio. É nóis. Isso aí. Valeu.